Hoje é dia 17 de janeiro de 2018. Novamente desejo um bom dia a todos e a todas, que estejamos muito bem. Para presente tem que ser o melhor, é o nome da história que vamos ler do livro Frases, Dicas e Histórias Maravilhosas, número 13, de Orlando Nuss. Eu era criança ainda quando acompanhava a minha mãe na feira, em que a proposta era ajudá-la a carregar os enormes volumes contendo panelas, canecas, bacias e outros artefatos de alumínio, os quais eram expostos para venda aos frequentadores da feira. A sabedoria e a bondade de minha mãe sempre me fascinaram, pois era comum me surpreender com gestos magnânimos. Um que me vem à lembrança é de que certa vez uma moça gestante e próxima de dar à luz chegou até a barraca e começou a admirar uma panela própria para fazer papinha de neném. A minha mãe, vendo o interesse da moça, procurou convencê-la de que seria bom ela comprar aquela peça, pois facilitaria a sua vida, que o preço estava bom, que o produto estava acabando no estoque e etc. Enfim, minha mãe estava muito interessada na venda. A moça ouviu com atenção, mas disse que não daria para comprar naquele momento devido a dificuldades financeiras. Minha mãe então pegou uma peça que estava amassada, mas daria para usar perfeitamente e ofereceu um desconto de 50% na unidade. Mais uma vez a moça disse que realmente não poderia levar, mesmo com o preço muito bom. Alegou que não tinha salário e que o marido estava desempregado, mas que mesmo assim agradecia o atendimento. Minha mãe recolheu a panela amassada que estava em sua mão e embrulhou a panela perfeita e a deu de presente para aquela moça. Ela ficou bastante feliz, agradeceu muito e foi embora. Espantado com o que acabara de ver, perguntei à minha mãe por que, já que era para dar a panela, por que ela não deu a que estava amassada? Afinal, seria o mais coerente. Com doçura na voz, minha mãe falou: se é para presente, tem que ser o melhor. Esta foi uma das muitas lições que a minha mãe me deu. Dona Candelária me deixou, e creio que para chegar ao grau de evolução dela, talvez eu tenha que nascer mais umas 1000 vezes. É uma história que nos leva a várias reflexões, principalmente ao nosso nível de desapego aos bens materiais. Ela era uma comerciante, aquilo era um produto do seu sustento. E já que a moça queria de qualquer jeito, inclusive se interessou até por comprar a amassada, mas que não podia, ela poderia ter dado a amassada, porque a amassada para vender iria ser prejuízo. Mas como era para presente o melhor. Nós poderíamos nos recordar, não dos casos fortuitos das nossas vidas, mas dos casos em que nos relacionamos com as pessoas que dizemos que amamos. Eu amo, quero bem, adoro, devo favores, devo a gratidão. E de repente a gente vai dar um presente. A gente se preocupa primeiro com o bolso ou primeiro com a pessoa? O que a gente vai dar realmente é importante? E se é importante, pouco importa o que seja e que custo tenha. Tanto pode ser muito barato, como pode ser muito caro. Tanto pode ser de um jeito como de outro. Eu já contei essa história, que é uma história também real. Esta que eu acabei de ler, verdadeira. Trata-se da mãe do próprio autor do livro. Mas esta outra era de uma amiga que ela tem uma gráfica nos Estados Unidos, e que um pastor pediu para ela fazer um orçamento, e a gráfica dela é uma gráfica que trabalha com produtos razoavelmente sofisticados. E ela então ofereceu o orçamento e disse lá para a pessoa que tinha 2 orçamentos. Tinha um orçamento tal como ele pediu, mas que também tinha um orçamento que poderia ser mais barato, e que ele ficasse à vontade. E o pastor então lhe pergunta: mas esse que é mais barato é tão bom quanto o outro? Ela disse: não, é um pouco inferior. E o pastor disse uma frase parecida com essa da leitura: para Deus o melhor. Isto muda completamente a nossa relação com o divino, porque a questão não é o mais caro, é o melhor. O que eu dou, como eu dou, qual é a intenção que eu dou, e isso de fato é o melhor que eu posso dar.
Apesar de que nessas duas histórias o contexto envolve dinheiro, a nossa essência ela tem que envolver de fato a emoção. Nossa, eu vou para o aniversário e agora eu vou ter que comprar mais um presente. Isso é um papel de presente muito ruim. Por que a gente tem que dar só porque o outro vai aniversariar, ou porque pediu, ou porque vai ficar feio eu não levar? Não, não leve isso daí não, porque se olharem aí vão me condenar porque era para eu dar um negócio mais caro. Por que a gente não pensa de fato no que nós estamos dando? Porque o nosso próximo passo na linha do progresso será o que nós estamos doando. Todas as vezes que as nossas relações com o outro ainda é uma relação de dar, isso se chama relação de troca, que é uma relação ainda muito primitiva. Eu te dou desde que você me dê. Eu te dou isto porque você só me deu aquilo. Eu não te dou mais porque você nunca me retribuiu. Isto é troca. Isto não é doação de presente, não é exteriorização da própria alma. A doação é aquilo que sai de dentro e que pode eventualmente estar apontado dentro de uma lembrança, dentro de um objeto, alguma coisa, algum afago, e não necessariamente ficarmos vibrando somente porque é uma data, somente porque todo mundo dá, somente porque da outra vez já me deu. Não, nós deveríamos fazer isso inclusive quando pensarmos nas relações com o mundo espiritual. O que é que nós temos oferecido ao mundo espiritual? Não precisamos desencarnar para fazer esse encontro de contas. O que é que nós damos de nós à moral, à vida? O que é que eu tenho feito? Ah, mas eu ontem não fui, deixei de ir a uma festa, deixei de ir a uma praia para ficar em casa rezando. Ótimo, enquanto você estava rezando, alguém te bateu a porta e pediu alguma ajuda. O que foi que você fez? Ah, eu estava muito ocupado rezando. Será que a gente está realmente em relação com o divino? Será que é isso que o divino pede? É o número de orações? É a forma fechada ou aberta? Ajoelhada, em pé, reclinado ou não? Será que é isto que verdadeiramente importa? Ou não será a relação em si? Dentro da proposta apresentada nessa historinha que nós lemos, que coisa maravilhosa. Eu quero vender, meu produto está aqui para isso, mas eu quero te dar um presente. Então eu vou te dar o presente melhor. Já que é para dar um presente, tem que ser o melhor. É muito difícil a gente fazer isso no dia a dia. A gente está sempre regateando. Não, mas por quê? Esse daqui pode ser que eu precise amanhã. Deixa eu dar esse que eu não preciso mais. Isso é presente? Não, isso é se desfazer de coisas que não tem uso. Você pode até o outro receber como um presente, porque ele não tinha nada. Mas de você, a soma que vem para você é a soma do se desfazer de alguma coisa. Ah, mas eu dei algo e a pessoa nem valorizou. Coitada dela. Você deu de coração, você se entregou, você se doou no seu presente. Que ótimo. Uma vez eu fiz um passe num amigo há muitos anos e ele estava numa situação muito grave e me encontrei com ele na sua cidade, que é muito distante aqui de Natal, e só tive aquela oportunidade de fazer aquele passe nele. E por mil circunstâncias não pôde ser um passe muito demorado. O passe ficou ali entre 7 e 8 minutos. E depois eu vim embora, e a despeito dele ter melhorado, ele disse para outra pessoa: eu pensei que Jacó iria fazer um negócio melhor. E a pessoa então perguntou: mas como melhor? Disse: não, porque eu pensei que ele ia passar pelo menos 1 hora me atendendo. Eu digo: uau, eu fiz o que era possível. Eu fiz o que era permitido, inclusive magneticamente, tanto que espetacularmente ele teve uma reação maravilhosa. Mas de repente ele não ficou satisfeito. É um direito que ele tem de não ficar satisfeito. Eu fiquei satisfeito porque eu tenho o que eu podia dar. Então eu não tenho que condicionar. O que eu dou é o que o outro espera. Se eu puder fazer o melhor, eu faço, para evitar que o outro também não fique confortável. Todavia, o que é importante é o espírito meu de quando eu me entrego para fazer qualquer favor, qualquer presente, ou o que seja na vida do outro. Isto também, apesar de ser muito físico, muito material, pode ser qualificado como um encontro espiritual. Todas as vezes que a gente faz de alma aberta, está tudo muito bem feito. Posso falar aqui em nome do Leão, tem várias pessoas que fazem contribuições totalmente anônimas para o Leão. Quando de repente, quando vai na contabilidade, chega lá, entrou um depósito na conta e ninguém sabe de onde veio. E essas pessoas não se pronunciam de jeito nenhum. A gente não tem a menor noção do que foi que aconteceu.
Mas agora a gente sabe que está ali, porque aí a gente confere junto ao banco, o depósito foi feito em nome do Leão, não foi um erro, foi de depósito, alguém quis ajudar. Ou a pessoa estava sobrando, ou a pessoa de alguma forma se sensibilizou e quis ajudar. A parte dele foi feita, a parte nossa é a parte da gratidão. Temos muita gratidão às pessoas que se dispõem a doar o melhor. Eu às vezes até brinco aqui no Leão, principalmente nas quartas-feiras, quando eu digo que alguém, em algum momento, seja o Leão ou alguma situação, está pedindo alguma coisa. Como, por exemplo, é muito provável que no próximo mês, numa das quartas-feiras, eu vou falar aqui, olha, vai começar a aula, ano letivo. Além das crianças de todo lugar que vão precisar de material, nós temos as crianças que nós atendemos aqui no Digi. E a grande maioria, posso dizer que mais de 90% das crianças que estudam aqui conosco são extremamente carentes. Nós não temos condição de desviar o que vem para os idosos para as crianças. Tampouco podemos nos acomodar e dizer, não temos nada com isso, o problema delas. Muito pelo contrário, a gente faz arrecadações, a gente às vezes promove alguns eventos internos, a gente pede a algumas pessoas que têm mais disposição. E eu de público venho aqui na quarta-feira e digo, olha, vai começar. Se alguém puder dar uma grosa de lápis, aí as pessoas olham até espantado, porque o que é uma grosa? Uma grosa é 12 vezes 12, são 144 lápis. Não, porque não é para pedir uma? Então, em vez de pedir um lápis, eu peço uma grosa. Se a pessoa quiser dar só uma dúzia, aí o problema é dela. A gente vai precisar de cadernos. Se vocês puderem dar aqueles pacotes que vem com 50 cadernos, fiquem à vontade. De repente aparece um pacote com 5, com 10, eu estou pedindo logo 50. Mas cada um dá o que quer. E se a gente ouvir uma história dessa, a quem eu pedi 50 já dá 100. Então é uma decisão muito pessoal. Agora, se eu também não abro a dizer que nós estamos precisando e qual é o fim, porque é muito comum também a gente ver algumas pessoas que querem pedir, mas não apresentam a destinação. Agora no Natal a gente pediu que as pessoas colaborassem com presentinhos para os idosos, e a gente põe uma árvore ali fora com a foto do idoso. No verso diz o que é que o idoso pediu, e tudo é pedido simples. É um perfumezinho, é uma roupa de dormir, é uma camiseta, é tudo simples. E é engraçado que num instante a árvore se depena toda, ou seja, todo mundo pega as fotos e no dia vem entregar aqui. Isso é lindo, é maravilhoso. E o que as pessoas dizem na maioria no seu depoimento? Eu vim trazer um presente e sair daqui presenteado. Porque um abraço de um idoso daquele feliz é uma coisa maravilhosa. E nesses pedidos do Natal, eu disse, tem umas pessoas, alunos, que independente de estudarem aqui, estão precisando de mochilas para concluírem seus estudos, não é nem para o próximo ano. E nós estávamos precisando de 3 mochilas. Nós já recebemos umas 30. Olha que coisa maravilhosa. Já temos pelo menos ali umas 25 para quando começar o ano, os alunos do Digi aqui do Leão, a maioria, ou pelo menos maioria, mas uma grande parte já vai ter uma mochila nova. Mas quando chegar em março eu vou lembrar isso outra vez. Estamos precisando de mais mochila. Mas do mesmo jeito que veio mochilas muito boas, daquela que eu olho assim e diz, meu Deus, eu gostaria de ter uma mochila dessa. Também veio mochila que a gente diz, essa daqui com 2 semanas não carrega mais as suas funções, de tão fracas que são. Se a gente pensa em dar o melhor, é fácil. Pensa assim, eu tenho um filho, meu filho vai para a escola, que tipo de mochila eu dou para o meu filho? Eu inclusive ensejo isso. Vocês vão comprar lápis de colorir para dar para as crianças, compra igualzinho que você vai comprar para os seus filhos. A turma sorria, eu não sei porquê, eu acho tão engraçado. Sim, porque o teu filho não merece essa coleção de lápis. Pensa que o que vai receber também merece. Você nem sabe quem é que vai receber, eu também não sei, mas são pessoas que merecem do mesmo jeito. Então essa questão que surgiu aqui na nossa leitura de hoje, do dar o presente, já que é para presente, que a gente dê o melhor. E insisto em dizer, não é necessariamente o mais caro, não é necessariamente aquele que vai extrair lágrimas de ninguém, mas é o melhor que você pode dar. Dê o melhor. Mas este ano eu não posso. Na Federação Espírita do Rio Grande do Norte, teve uma sócia que deixou de ser sócia no dia que desencarnou. Era a sócia mais pobre que a federação jamais teve. Nunca teve uma sócia em menos condições financeiras do que ela, nunca.
Era negra, já era idosa, e a função dela era lavadeira de roupa. E naquele tempo que você pegava na casa do cliente a trouxa de roupa, descia a ladeira e ia procurar um lugar onde tinha água para poder lavar, porque não tinha um tanque, não tinha em casa, não tinha nada. Essa era a mulher que era sócia da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Quando foi um dia, ela chegou e disse: olha, eu estou com as minhas mensalidades atrasadas, é porque está muito difícil, eu adoeci e eu estou sem força para nada, nem tenho força para pegar a trouxa e muito menos para lavar. Para quem ela falou isso, foi dito assim: não se preocupe, a gente vai colocar como você, como sócia inscrita, que era uma categoria de sócia que tinha na federação, em que as pessoas que não tinham a menor condição financeira continuavam com todos os seus direitos, mas não precisavam mais pagar. E ela perguntou: e o que é isso? E foi explicado a ela o que era ser sócia inscrita. Ela chegou e disse: não, eu prefiro passar 2 ou 3 dias sem comer, mas eu prefiro pagar a minha mensalidade. É a única forma que eu tenho, que eu encontro, de agradecer a Deus por tudo que eu tenho. Olha que coisa mais linda. Uma mulher que passava fome, que fazia um sacrifício enorme, que não tinha um plano de saúde, que não tinha uma assistência, já não tinha mais filhos, não aceitou não pagar, porque ela achava que aquele pagamento para ela era o ponto máximo. Depois que ela desencarnou, ela foi vista várias vezes. Ela nunca chegou em nenhuma reunião para dizer que tinha sofrido, que estava reclamando, e quando ela chegava, ela na maioria das vezes se pronunciava, agradecendo as pessoas que tiveram paciência com ela, agradecendo as pessoas que fizeram palestras do Evangelho, porque foi o que lhe deu alimento para entender. Agradecia por aquela casa nunca tê-la expulsado, e que na realidade, se era que era permitido, não era para ter sido expulsa mesmo, era para ter sido erguido uma estátua e colocado aquela mulher num pedestal, e todo mundo deveria lhe beijar os pés a vida inteira. Não porque ela queria pagar uma mensalidade, mas por aquela mulher, o que ela era. Ela já quase à beira da morte, se alguém chegasse perto dela e pedisse um passe, ela não dizia: eu não sei dar um passe, mas eu sei te rezar. E rezava a pessoa, e as pessoas ficavam boas, porque ela dava o quê? Ela dava o melhor presente. Na realidade, ela nem dava nada, ela se doava, que é a essência dos grandes presentes que a gente tem. A leitura foi coincidência. Na hora que a Ana Tânia começou a falar, eu abri aqui, fortuitamente, e coincide como sempre esses assuntos. Se fala de presentes, se fala de doações. Ninguém precisa ter remorso por nada que já passou, mas a gente sempre pode fazer daqui para frente melhor. Que façamos, esse é um grande presente que a gente dá para a nossa própria alma, fazermos melhor, nos doarmos melhor e sermos melhores. Agora, somente para as pessoas que estão vindo aqui pela primeira vez, é um momento em que nós procuramos ficar mais relaxados, em que desenvolvemos uma oração meditativa e paralelamente é aplicado o que nós chamamos de magnetismo coletivo. Convidamos a todos a iniciarmos ao mesmo tempo em que elevamos nossas mentes para pensar as melhores reflexões de nossas almas, fazermos um breve exercício de respiração. Inspirando profundamente, procurando levar o ar até a base do estômago para ficar mais claro, que na realidade é a base do pulmão, comprimindo o diafragma. Retém um pouco esse ar dentro de si mesmo e depois o libera naturalmente. Inspiramos profundamente, retemos um pouco este ar e logo em seguida o liberamos. Enquanto isto, vamos pensando nas grandes paisagens da vida, nos momentos de alegria e de felicidade, naquelas imagens que nos deixam embevecidos, naquelas circunstâncias que afagam e deixam mais ternos os nossos sentimentos. Inspiramos profundamente. Retemos mais um pouco e liberamos o oxigênio, expressando a nossa gratidão à vida. Inspiramos profundamente
Retemos um pouco e liberamos este ar. Inspiramos como quem absorve esta energética do ambiente, como quem introjeta em si mesmo todo esse conjunto de energias espirituais, psíquicas, fluídicas. E quando devolvemos à natureza na expiração, devolvemos exprimindo a nossa gratidão por tudo. Paralelamente, o mundo espiritual aqui presente, composto não apenas dos dirigentes espirituais desta casa, mas também dos protetores de cada um de nós, todos numa unidade de pensamentos no bem, convergimos para manter um padrão de energia extremamente restauradora, um padrão extremamente restaurador. E quando inspiramos, colocamos em nós e nos colocamos nessa frequência que por si só já nos dá um alívio enorme. Meus amigos espirituais, à medida em que nos entregamos, nos envolvem mais de perto. Alguns chegamos a sentir-lhes os abraços, os carinhos, ou então percebemos a penetrabilidade acontecendo ante os fluidos que eles nos oferecem. Temos muitos espíritos conosco a nos envolver a todos. Se cada um de nós tivéssemos o poder de ver o que se desdobra no mundo espiritual neste instante, seguramente entraríamos em êxtase, posto que é um cenário de uma beleza surpreendente e que nos arremete a uma frequência surpreendente. Como nem todos vemos, procuremos sentir, confiemos nisso tudo que nos envolve, deixemos abertos em nós as portas da alma, para que tudo isto nos fortaleça. Se buscamos saúde, estas energias nos propiciam esta saúde. Se buscamos harmonia, tranquilidade, certamente tudo isto nos ajuda a que esses estados aconteçam em nós. E juntando-se às energias do mundo espiritual, os nossos magnetizadores passam também a dirigir os seus fluidos, as suas energias, tornando todo este conjunto de energias fortalecidas também pela parte vital que é empregada a partir dos nossos magnetizadores. Nos deixemos envolver. Permitamos que a vontade de Deus seja grandiosa em nós. Deixemos-nos levar e nos elevar na frequência dessas vibrações. Os amigos que nos acompanham, a cada um de nós, como que sussurram em nossos ouvidos mensagens de otimismo e de bem-querer. Isto é um verdadeiro presente, um presente do mais alto, para que nos sintamos também mais elevados, um presente do bem, para que sejamos melhores. Mentalmente façamos uma oração, que pode ser um Pai Nosso ou qualquer uma outra, como a melhorar ainda um pouco mais este padrão que nós temos em nós neste instante.
refletindo sobre tudo aquilo que estamos pensando. E em meio a essas orações que serão continuadas, os nossos magnetizadores se retiram para fazer a magnetização das águas de forma coletiva, enquanto nós continuaremos em oração, procurando preservar da melhor maneira possível esta ambiência, uma ambiência interior, porém real, uma harmonia que nós podemos viver na intensidade, perpetuando-a e nos recorrendo a ela quando algo de menos harmonioso nos acontecer. Levemos em nós estas vibrações e para isto mantenhamos as nossas orações em alta sintonia. Que assim seja.